Outro personagem no Antigo Testamento, obviamente, é Davi. Né? Em lições anteriores eu até mostrei para você que Davi acreditava no sono da alma. Né? Na lição anterior eu refutei algumas interpretações alternativas que alguns autores dão para textos claros que dizem que a morte é um sono, tá? Se você quiser ver esses argumentos, você poderá, aqui na descrição do vídeo, assistir a lição anterior. Mas vamos ver aqui alguns textos, né? Ou entre outros que já vimos, né? Vamos ver agora alguns textos diferentes que mostram que Davi, assim como Jó, mantinha sua esperança na doutrina da ressurreição. A concepção grega de que a alma sai do corpo, como porque Platão ensinava, não é, que o corpo é a prisão da alma, essa noção grega não está presente nas escrituras. Não faz parte do pensamento judaico-cristão. Depois você vê com o tempo que o judaísmo foi helenizado, ou seja, foi influenciado pela filosofia grega. Tá? Mas a posição bíblica dos autores bíblicos inspirados é a de que o corpo não é a prisão da alma. Ele é o templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6,20, comprado pelo preço do sangue de Cristo, como diz 1 Coríntios 6,20, outro verso é o 19, e que este corpo será ressuscitado para que a pessoa possa ter novamente vida e poder contemplar a Deus. Tá? Aqui, vamos ler o Salmo. Primeiramente, vamos ler o Salmo 49. Você vai ver aqui que Davi faz um contraste entre justos e ímpios, mostrando qual será o destino final de cada um deles. Sobre os justos, veja que interessante. No verso 15, Davi diz assim, ó: mas Deus remirá a minha alma. Nós aprendemos já na lição passada, né, que o conceito primário de alma é a pessoa viva, de acordo com Gênesis 2,7 e Deuteronômio 10,22. Então, Deus remirá a minha alma, você vai remir a ele mesmo, né, do poder da morte, pois ele me tomará para si. Então ele acreditava que Deus o tomaria para si depois que Deus o remisse, o salvasse do poder da morte. Isso envolve ressurreição. Né? Depois que ele estivesse sobre o domínio da morte, Deus remiria, salvaria a Davi, não é? Tomando-o para si e tirando da sepultura. Então aqui ele mostra, por exemplo, o destino dos justos. Né? Os justos serão ressuscitados para a eternidade. Já os ímpios, aqueles que confiam nos seus bens como se fossem deuses, não que Deus é contra você ter bens ou dinheiro, não, mas aqueles que fazem de bens ou dinheiro seus deuses e não têm uma vida de acordo com os princípios de Deus, a recompensa para eles será outra. Né? Nos versos 11 a 13 lemos assim: em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelha são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. E eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos, que é a própria sepultura aqui no contexto, é o lugar em que habitam. Aqui,
existe uma igualdade e uma diferença entre justos e ímpios. Tanto justos quanto ímpios, o lugar onde eles habitam, de acordo com o texto, é a sepultura. Não é o purgatório, não é um lugar intermediário, não é o paraíso, não é um mundo espiritual, tá? É a sepultura. Só que a diferença é que os vivos, os justos, serão ressuscitados para a vida eterna e os ímpios serão castigados, serão ressuscitados para o castigo e depois destruição eterna. Você pode ler isso em Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6. Tá? Ali é dito que os ímpios não ressuscitam juntamente com os justos. Os justos ressuscitam, vamos imaginar aqui uma linha do tempo, tá? Aqui, nesta ponta, ocorre a volta de Jesus. Na volta de Jesus, ocorre a ressurreição dos justos. Depois, passa-se um período de 1000 anos até esta outra ponta, aqui, da minha régua, tá? E neste período, enquanto os justos estão no céu, os ímpios estão mortos na terra. Mas depois desse período de 1000 anos, diz Apocalipse 20, versos 4 a 6, os ímpios serão ressuscitados. Só que não para irem para o céu, mas para serem jogados no lago de fogo. Ali eles serão punidos e castigados proporcionalmente às suas obras, de acordo com Mateus 11, 20 a 24, Lucas 12, 47 e 48. Ou seja, uns queimarão mais tempo do que outros, não é? E depois eles serão totalmente aniquilados, como diz, por exemplo, o Salmo 37, 20, que os ímpios se desfarão em fumaça. Então, em resumo, esta é a diferença, tá, entre os justos e os injustos. Uns serão ressuscitados na volta de Jesus, né, para a vida eterna, e os ímpios serão ressuscitados depois do milênio para o castigo e depois destruição eterna. Isso é chamado na Bíblia de segunda morte. Você pode ler, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 10 e também 14 e 15. Né? A segunda morte é a morte para a qual não haverá ressurreição. Né? Então, depois do castigo no lago de fogo e depois da destruição total deste ímpio, ele nunca mais voltará à vida. Por quê? O céu é um lugar para pessoas que querem estar lá e que terão prazer de estarem lá. Davi também expressa essa crença no Salmo 71. Vamos ler aqui o Salmo 71, versículo 20. Olha que texto claro. Vou até aqui sublinhá-lo nesta nova Bíblia. Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Que em outras versões é a sepultura. Então, Davi acreditava que Deus restauraria a sua vida, né? E que Deus tiraria ele dos abismos da terra, que é a sepultura. Né? Então, Davi acreditava nisso. Tem um outro texto de Davi que é interessante, que eu estou lembrando agora, é o Salmo 17:15. Olha que texto claro. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Ou seja, se Davi se satisfaria de ter a semelhança de Deus quando fosse diretamente para o céu, para um lugar intermediário, ou quando acordasse. Óbvio, o texto diz: contemplarei a tua face quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Primeiro, Davi mostra que a morte é um sono. A Bíblia usa a metáfora do sono para falar da morte, para ensinar que ela é um estado de total inconsciência, que é um descanso. Tá? E aí Davi diz que depois que ele acordasse,
ele estaria satisfeito com com a semelhança de Deus. Por quê? Porque no momento da ressurreição, como diz 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e 1 Coríntios 15, os mortos serão transformados. Né? Então é por isso que Davi acreditava que quando ele acordasse da morte, ele estaria satisfeito em ser novamente, e mais ainda, a semelhança de Deus. Então não há dúvidas, né, de que Davi também acreditava na ressurreição do corpo. Para Davi, queridos, não importava a situação na qual ele estivesse. Ele acreditava que Deus o livraria em vida e acreditava que mesmo que ele viesse a morrer, ele seria ressuscitado para contemplar a Deus e receber dele a recompensa. Esta é a fé que nós devemos alimentar. Esta é a fé pela qual devemos buscar todos os dias.